a um dia simplesmente sentar, achar um lugar e se entregarem para esse vale da meditação. E algo muito especial vai acontecer com vocês. Vão treinando dessa forma. E um dia vocês vão sentir que é um momento. Como se um portal se abrisse. Ou vocês vão ficar lá 10 minutos, 40, sei lá. Mas algo natural vai acontecer com vocês. E aí vocês vão descobrir quem é o dono da carruagem. Esse é o caminho para saber quem é esse eu de que Platão está falando. Falando uma coisa um pouquinho mais densa, Carl Jung, para mim, um mestre. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas ao ponto de conhecer, tocar os infernos de si próprio. Tem um ditado de Lacan, um discípulo do Freud, que ele diz assim: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Então nós temos dispositivos de segurança para não conceber algumas verdades, porque talvez a gente não suporte. Principalmente verdades a respeito de nós mesmos. Então, se nós queremos, né, alcançar bons resultados enquanto profissional, chegar nas alturas das nossas tenras folhas embalando ao sol, nós precisamos mergulhar profundamente as nossas raízes nessa atividade tão angustiante que algumas vezes pode se parecer com o inferno, que é aquilo que é desconfortável, é aquilo que não nos deixa acomodar, porque é uma escolha. E Jung ele mostra que é uma escolha, mas é uma condição. É uma escolha sobre condição. Não é uma escolha incondicional, é uma escolha condicional. Porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quem tem um porquê subir nas alturas, enfrenta o como, as suas raízes vão dar estrutura para isso. E eu quero que vocês observem na vida de vocês a que altura vocês estão e a que profundidade vocês alcançam. Como está a apneia para mergulhar em si próprio e o quanto vocês estão dispostos a encarar a verdade a respeito de vocês. Isso é muito importante. Muito importante. Senão, nós também não descobrimos quem é o cocheiro. Outra frase, essa que me guia há muitos anos, há muitos e muitos anos. Quando eu comecei a estudar a prática do samurai, logo eu me deparei com essa frase do código do Bushido, que está dentro do livro Hagakure, o livro das folhas mortas, um livro escrito em 1700. O caminho do valente não segue os passos da estupidez. Quando um samurai diz que fará algo, é como se já o tivesse feito. Nada nessa terra o deterá na realização do que disse que fará. Tem um princípio do Código Samurai que diz: 8 dias e 80 anos é a mesma coisa na força da palavra do samurai. A palavra samurai é aquele que quer. E aí eu quero que vocês observem
Quantas vezes vocês dizem para vocês mesmos, de manhã, que vai fazer uma coisa, e à tarde já desistiu? Seja a respeito de dieta, seja a respeito de exercício físico, seja a respeito de uma atitude para com o outro, seja a respeito do seu trabalho, seja a respeito até mesmo dos nossos filhos, maridos, esposa, pai, mãe, irmão, amigos, vizinhos. Então tome muito cuidado com a palavra que sai da boca de vocês. Por quê? Porque se você não a cumpre, como que lá em Hebreus está escrito a respeito da fé, fé é a certeza daquilo? Não temos. Então a nossa palavra, ela é fundamental para que eu desenvolva a fé em mim. Se eu digo alguma coisa e tenho, como o código do samurai mostra, que eu não sigo o caminho da estupidez, e quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, é como se já tivesse feito, eu me empodero da fé. Porque mesmo que eu não tenha feito ainda, como eu disse que vou fazer, eu já tenho a certeza daquilo que eu não estou vendo. E se vocês estão se comprometendo com coisa que vocês não estão cumprindo, vocês estão massacrando essa força que habita em vocês. Minguando a força mais poderosa que vocês podem ter. E aí, de forma infantil, ainda esperam bons resultados. Porque a infantilidade é a limitação da minha consciência de reconhecer causas e consequências. O reflexo de um ato. Então, eu quero que vocês reflitam em pequenos detalhes. Façam uma lista de coisas que vocês há 7 dias falaram que vão fazer e ainda não fizeram. Não por falta de oportunidade, até mesmo de necessidade, mas porque a palavra ainda é frouxa. Essa é a corrupção interna. É você sendo corrupto com você mesmo. É a deslealdade e a infidelidade a si próprio. E ainda nos magoamos quando pessoas não cumprem com nós o que elas determinaram. Ainda julgo e condeno o outro quando ele não cumpre algo comigo. E ele nem se compara ao quanto eu não cumpro as coisas comigo. Ele não cumpriu uma. E eu já estou condenando. Eu deixo de cumprir 20 e finge que não é comigo. Então, como eu julgo, eu serei julgado. E a pena, né? A pena é a realidade. Então, vamos observar os resultados da nossa vida, se eles estão coerentes com as minhas práticas. Então, mesmo que diz que o auge da sofisticação é a simplicidade, e que era um cara com mais de 20 profissões, um cara que, ele disse, tudo que está no plano da realidade já foi um sonho. De novo, de alguma maneira, isso faz uma alusão
a essa força da qual nós começamos a falar hoje, a fé. Sonho, fé, crença. Né? Cada dimensão das relações humanas, se é religioso, fala da fé. Está na PNL, fala de crenças, né? Às vezes, de uma forma mais poética, fala de sonho. Mas é tudo a mesma coisa. É a certeza daquilo que a gente vê. Mas precisa do quê? Dessa capacidade descrita aí pelo Código Samurai. E aí tem um pedagogo fantástico que ele vem explicando isso de forma muito técnica. Abram aí. A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Então, primeiro, é muito importante a gente saber se a gente faz parte dos verbalistas ou dos ativistas e o que de fato nós estamos unindo. Então, quando isso que foi idealizado, sonhado, desejado, tem-se conhecimento e também tem-se a prática, a gente passa a ter, então, o direito de ter a realidade transformada na nossa vida. Vamos lá. A matéria-prima de vocês, nome. A boa matéria-prima de vocês, nomes quem? Então eu tenho matéria-prima e tenho matéria-prima especializada, né? Sofisticada. A partir daí, isso tem que adentrar um processo industrial. Entrar na primeira máquina, primeiro processo de automação da indústria de vocês. É colocar no TA. Do TA, vocês vão para um outro processo de aperfeiçoamento do produto. A OI. E depois o fechamento, né? O detalhe, o TC. A partir daí, o produto foi vendido. Para tudo isso, vocês precisam de 4 departamentos: comercial, administrativo, financeiro e marketing. Como toda empresa. Mais uma vez, por que um Life Planner é bem pago? Porque ele responde por 4 departamentos. Você é responsável pelo marketing, que é o processo de captação de nomes e aquecimento de nomes. Você tem que atrair o cliente. O seu processo de TA, ele é um processo híbrido entre departamento comercial e departamento de marketing. Depois que esse processo está acontecendo, entra o departamento administrativo. Você tem que lidar com as burocracias e a organização da reunião. E aí você tem departamento financeiro, que apresenta ali no PC e depois na sequência toda a operação financeira e o seu zelo financeiro pela sua franquia. Então vocês têm que unir o tempo todo todos os processos do conhecimento, da teoria e da prática. Para isso não dá tempo de ficar reclamando. Essa pessoa hoje, né, que conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro, né, o cara da Amazon, conseguiu aí ter uns trocos aí, ele diz: reclamar não é uma estratégia. Observa isso. E o cara falou: reclamar não é uma estratégia. E eu preciso levar em consideração isso que ele está dizendo. Porque ele está focado o tempo todo nisso que o Paulo Freire está falando. Se eu sou ativista, eu estou reclamando. Se eu estou idealizando, eu estou no verbalismo. Eu tenho que juntar as duas coisas. Então eu quero que vocês observem, que vocês percebam. Eu estou
fazendo um movimento ativista, ou eu estou usando, porque tudo é energia, gente. Tudo é energia. Quem já teve uma perda de um cano furou em casa, começou a vazar um pouquinho, um chuveiro que cai uma gota de água a cada 2 segundos, sabe o resultado disso na conta no final do mês? Nós não podemos ficar perdendo energia com coisas inúteis. Reclamar não é uma estratégia. E eu não estou falando para a gente não trabalhar em prol do aprimoramento de coisas que eu não concordo. Mas, se a situação for boa, vai lá celebrar. Se a situação for ruim, vai lá fazer alguma coisa. Agora, se tem coisas que eu não tenho que fazer, o que eu vou fazer? Me transformar. Não vou ficar reclamando. Porque eu não quero desperdiçar essa energia. Ela é muito cara para mim. É muito difícil reunir energia. Não cai em tentação. Reclamação é uma tentação. Porque ela é sádica. O processo de reclamação é o processo de desejar punir uma imagem. Isso é sádico. Tem prazer, sim. Tem liberação até de cortisol no organismo. Só que é tóxico. E vicia. Porque dá prazer, é tóxico e vicia. E para que tudo isso aconteça no cérebro, ele precisa do quê? De glicose. 70% da glicose utilizada pelo corpo pega o cérebro que pega. Aí eu fico fazendo isso, uma hora eu estou o quê? Desanimado para trabalhar. Então não vamos perder o ânimo. É muito difícil sustentar o ânimo. Então quando você tem, primeiro você tem que fazer um trabalho de bastidor para ter. E ao tê-lo, não desperdiça com coisas inúteis. Eu quero que vocês lembrem uma coisa, quem está passando uma entre-safra, né? A vida é feita de safra e entre-safra, em tudo. Tem seu ciclo. Quem está passando uma entre-safra lembra de uma coisa. A Coca-Cola, do primeiro ano, vendeu 25 garrafas. Imagina se lá 6, 7 meses, né? Nosso amigo aqui estava hoje tomando uma Coca-Cola, né? Mas é zero, tranquilo. De manhã, ótimo. Né? Puxa vida. Verdadeiro bombardeio no pH do organismo. Vamos lá. Né? Imagina uma coisa, a Coca-Cola vendeu 25 garrafas no primeiro ano. Se a Coca-Cola tivesse desistido, como seria o breakfast do Andrezão aí? Ele teria o desfrute se eles tivessem desistido. Então vamos lá, observe uma coisa. Vocês podem mudar a vida de vocês, e isso na prudência não é. Faltou só uma coxinha. Uma coxinha de 2 dias atrás, né? Daquela assim, bem. Você espreme ela, dá para fritar 10 pastéis, de tanto óleo que a bichinha tem. Mas assim, na prudência, isso não é figura de linguagem. Vocês mudam a vida de vocês em uma semana. Vocês mudam a vida de vocês em uma semana. E depende exclusivamente da energia de vocês. Exclusivamente. O cérebro é eletromagnético. É eletricidade química. Reações químicas. Isso gera profundo magnetismo. Nós atraímos aquilo que emanamos. Por que um time, né? Você vê assim, mando de jogo, né? Quando a torcida está ali,
quando o time está numa fase boa, como isso influencia o desempenho. Porque influencia o magnetismo, parece que as coisas vão dando certo. Porque nossa estrutura é eletromagnética. Os elétrons estão girando em torno do núcleo por magnetismo. A órbita dos astros no universo está assim. Por que nós vamos querer fazer diferente? Achar que nós vamos ser pessoas amargas, que nós vamos ser pessoas o tempo todo reclamando a parada, e que as coisas não vão dar certo. Então eu tenho que trabalhar em prol de usar a minha energia para direcionar ela para aquilo que eu realmente desejo. E eu tenho que parar o tempo todo e refletir se o que eu estou fazendo está coerente com o meu propósito. Se o porquê que eu tenho está me fazendo trilhar o como que eu tenho que fazer. E não vamos fazer Campinas, São Paulo, via Belo Horizonte. Vamos ter mais retidão. Eu acordei cedo para trabalhar, vai trabalhar. Não passa em 1 milhão de grupos de WhatsApp, de Instagram e vendo um monte de coisa que não tem nada a ver para chegar e trabalhar. Olha a volta que você deu, olha a energia que você gastou. Onde o cocheiro jogou as rédeas para frente do cavalo. Percebam quanto vocês estão se distraindo com coisas que só gastam energia de vocês. E o que vocês começam a magnetizar a partir daquilo ali. Distração é bom sim, mas tem que estar no horário da agenda. Tem que ter hora para isso. Não estou falando para eliminar, mas tem que ter hora, tem que estar na organização. Eu, se eu pudesse, eu mudaria um ponto na nossa bandeira nacional. Eu colocaria um acento no E. Ordem é progresso. Ao invés de ficar ordem e progresso, colocaria ordem é progresso. Coloca a vida de vocês em ordem. Porque existe uma ordem cósmica que fez esse universo acontecer. Sem ordem, eu não tenho progresso. Então você quer, você tem lá o jeito de você ver quanto tempo você fica nas redes sociais. Vai lá. Vê no final do dia. Esses dias um LP eu estava atendendo ele. Reclamando. Eu falei, tá, peraí. Pega o seu celular aí, deixa eu ver. Quanto? O cara fica 4 horas nas redes sociais. 4! Como que uma pessoa que está me reclamando que não tem N, que está zerado, o que você está fazendo da sua vida? 4 horas em redes sociais? Tem que mandar matar um cidadão desse, no mínimo, para ver se nasce de novo. Não serve. Falei pro B dele, tira, esquece, mata. Né? Eu falei, vai lá, anda com uma pá no porta-mala e cal. Faz um buraco, mata, joga lá e joga cal em cima e terra. Acabou. Resolve o problema. Então, não, observem, não, cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Eu suporto que eu sou responsável pelo meu fracasso. Eu dou conta disso. Às vezes eu não dou conta. O que eu faço? Eu jogo no outro. Porque eu não suporto essa verdade. Então eu delego ela para outro lugar. Porque eu não posso dar conta disso. Então uma pessoa que fica 4 horas nas redes sociais, de segunda a sexta, eu tenho que enterrar 7 palmos no fundo da terra. E levar pelo menos 250 anos para reencarnar de novo. Senão vai continuar, vai voltar e fazer a mesma coisa. Então, por favor, olhem como vocês estão usando o tempo. Não existe nada mais caro nessa vida do que o tempo. Não existe. Gestão de tempo. É legal eu ir lá, me distrair. É legal, eu também gosto disso.
Mas isso tem hora na minha vida. E quando tem hora na minha vida, eu faço isso sem culpa. E é melhor ainda, porque não tem culpa. Eu desfruto da minha distração, eu desfruto do meu ócio sem culpa. Esse é o maior presente que eu dou para a minha vida. Porque eu sei que eu produzi, eu sei que eu trabalhei, eu sei que eu foquei nas coisas importantes. Então, naquele momento, eu mereço. Eu mereço. Então, eu peço que vocês olhem a agenda de vocês com muito critério. Isso está ligado também àquilo que eu falei da palavra, do samurai. Eu vou trabalhar de tal hora a tal hora. Observa se você está trabalhando mesmo ou se você está disfarçando que está trabalhando. Você faz 2 TAs, fica distraído por mais 30 minutos e depois fala, não consigo marcar. Estou amaldiçoado. É mesmo, né? Nasceu desse jeito. Mas pode mudar. Mas pode mudar. Vamos lá. Não sabe. Confúcio. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Um dos grandes influenciadores do pensamento samurai e japonês. A base da mentalidade samurai é o Shinto, o budismo e o confucionismo. Essa é praticamente a trindade da organização cultural. Então ele demonstrou o tempo todo a importância de você fazer as escolhas corretas. O que está acontecendo hoje ao nosso redor, o que ele diz vivendo, a gente não pode algumas coisas mudar a direção da mesma forma que o Viktor Frankl falou. Mas eu posso ajustar as velas. E usar a mesma coisa. Então vamos ter sabedoria. Sabedoria. Eu convoco vocês ao desenvolvimento da sabedoria. A sabedoria é o saber. E quem constrói a sabedoria é a prática. É a prática que me torna. Eu digo que sabedoria é fazer o máximo com o pouco que tem. Através da sabedoria, Salomão uniu as 12 tribos de Israel. Só vivia em pé de guerra. Enquanto Salomão existiu, aquilo ficou em paz. Ele morreu, virou guerra de novo, está até hoje. Pela sabedoria. E é interessante, né? Porque tem lá aquele trecho, né? Eu cito muitas escrituras, tá? Porque para mim é um livro que fala de todos os arquétipos humanos. Assim como o Torá, assim como o Corão, assim como Lao Tse, assim, cada escritura ela traz os arquétipos humanos. Então, um trecho importante, né? Quando o Altíssimo pergunta para Salomão o que você deseja, e ele fala sabedoria. E com isso, ele entregou também todo o ouro, tornando Salomão o homem mais rico que já existiu. Então, olha que louco. Através da sabedoria, ele construiu a riqueza. E a riqueza gerou um reino de paz. Seu pai, Davi, era um guerreiro. E ele conseguiu constituir a paz pela riqueza, pela grana, pelo ouro. Então dá para a gente constituir paz pelo dinheiro. É bom, tendo sabedoria. E para vocês desenvolverem quantas coisas vocês têm hoje, vocês vão lá ver o que vocês fazem bem feito, e vocês nesse inventário vão ver o patrimônio que vocês têm de competência. Mas não quer dizer que vocês estão tendo sabedoria. Porque às vezes não estão usando. Não está colocando em prática. Tem o conhecimento, mas não tem sabedoria. Vamos lá. Possivelmente, todos vocês, todas as pessoas da Prudential são 1.600 life planner, né? 1.500, 1.600, né? Por aí, né?
praticamente todos receberam o mesmo treinamento. Através de pessoas diferentes, mas basicamente o TVN foi igual para todo mundo, bem semelhante. Ou seja, o conhecimento foi dado para todos. Vocês, por 2 meses, vocês apenas estudaram, viram, assistiram. Os Bs não, os Bs se fodem mesmo. LP que deu certo e joga lá na cova do leão e fala, se vira. Não teve treinamento de gestão. Então, assim, estão buscando, né? Por isso que a City1 estão buscando, batalhando, porque eles têm que fazer por si próprios. Mas a empresa não ofereceu, né? Um PVN de B, fala, agora se vira. Você sabe ser da infantaria, vira general. Aí, né? Não é fácil. Mas os LPs todos receberam treinamento. Ou seja, tendo de fato a sabedoria de colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, vão pegar as velas dos barcos de vocês e colocar no rumo do vento. Para onde está ventando? E isso eu estou falando também do quê? Escolha de mercado. Se às vezes eu estou batendo na tecla de um mercado ruim, eu só estou me distanciando do bom PA. Estratégia e tática. Dentro do nosso treinamento, eu vou trabalhar muito com Sun Tzu, mais na frente. Mas, basicamente, nós temos que entender a distinção. O que é estratégia e o que é tática. Sun Tzu ele fala uma coisa muito legal. Estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Mas tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então, quando eu não estou num mercado bom, é porque eu não tenho estratégia e só estou fazendo prática. A tática. Essa tática, sem estratégia, é o ruído antes da derrota. Agora, eu estou no mercado bom, mas não desenvolvo tanta tática, a minha vitória vai ser muito lenta. Por quê? Porque eu não tenho volume. Eu preciso de estratégia, que é a minha visão ampla. É a escolha, de fato, do que é bom na progressão de terreno. E a estratégia, ela elabora uma série de táticas. Eu contemplo uma série de táticas através da minha estratégia. Então, vocês, juntamente com os Bs de vocês precisam estudar a melhor estratégia. Mas vocês fazem parte da infantaria tática. São vocês que vão para o campo de batalha, para o front, desempenhar a tática. Aproveitem o MFB de vocês. Estude a estratégia junto. E aos MFBs, desenvolvam competências estratégicas. Olhem de forma macro o lugar onde o operacional está, né? Esse soldado, essa soldada, onde está? E onde está o melhor nicho de mercado? E desenvolvam uma estratégia de como sair do ponto A para o ponto B, através de táticas bem estruturadas. Se fizer isso, não dá errado. Se fizer isso direito, no auge da sofisticação, com simplicidade, não dá errado. Não dá errado. Mais uma frase desse cidadão. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã.
Por quê? Porque amanhã ele está mais forte. Cada dia que eu repito um hábito, ele se fortalece. Em relação à vida profissional de vocês, eu quero que vocês, e pessoal, obviamente, eu quero que vocês reflitam, examinem, escrevam, anotem dos maus hábitos que vocês estão. Dentro desses hábitos, eu quero, talvez alguns aí já conheçam, mas nós vamos utilizar essa ferramenta para estudar esses hábitos. Eu quero que vocês avaliem esses hábitos através da pirâmide de Maslow. Talvez aí alguns já conheçam. Então, quais são os maus hábitos da base da pirâmide de vocês, que é a fisiologia? Quais são os maus hábitos da segurança? Os maus hábitos sociais? Os maus hábitos para estima? E os maus hábitos das realizações? Onde que vocês estão fissurando, fragmentando, fraturando a pirâmide de vocês? A pirâmide que realmente dá estrutura para vocês. Faça uma lista. E ao terminar a lista, lembre, é mais difícil mudar um hábito amanhã do que hoje. E como vocês vão se comprometer a fazer essa mudança de hábito? Perguntas. Temos alguns minutos aí para vocês falarem, perguntarem, para a gente extrair ao máximo do experimento de hoje. Nessa abertura de hoje, eu quis trazer algumas reflexões para vocês. É dito que existem 3 métodos para o aprendizado. O primeiro é a reflexão, que é dito mais nobre. O segundo é a modelagem, que é o mais fácil. E o terceiro é a experiência, que é a mais amarga. Então, nós podemos aprender pela reflexão. Nós podemos aprender pela modelagem, que é pegar os modelos que são corretos e que são funcionais e repetidos. Nós podemos aprender pela experiência amarga. Nós temos que aprender, essa é uma regra, temos que aprender. E óbvio que o máximo que a gente puder fazer pela reflexão, melhor, porque ele está ligado à genialidade. Pela modelagem, a sabedoria. E pela experiência amarga, é o confronto direto com a ignorância. Então eu quero que vocês reflitam sobre o que nós falamos hoje. Algumas ferramentas que eu vou trazer para nós estudarmos. São sementes em que hoje eu quis muito afofar a terra, preparar a terra, para que as sementes que nós vamos trazer, elas sejam colocadas em terra fértil. Quem quer perguntar, quem quer falar, eu vou pedir aí para os Bs gerenciarem aí a... Vamos lá. Quem é? Eu, Bárbara. Só uma pergunta Vamos sobre lá, o banho. Olha o medo, né? O banho tem que ser, quando você fala do banho, o banho tem que ser aquele banho gelado ou pode ser esses 3 minutos da água normal? Não pode ser do jeito que você quiser. Tá? Pode ser do jeito que você quiser. Mas a gente vai chegar. Ainda fica tranquila que chega o dia da tarefa do banho gelado. É porque agora tá calor, né? Agora não tem graça. Vamos antecipar, tá? Tem que esperar o frio. Quem mais? Ninguém mais nada? Ou porque já entenderam tudo, tá ótimo.
Já consegui transmitir? Líder. Na verdade, é que eu acho que tem muita coisa para a gente pensar, né? Então, eu acho que muito que foi passado hoje, ele é muita coisa para reflexão, assim. Então, quando você começa a falar e eu vejo quais são as tarefas que a gente tem que fazer, é muita coisa para a gente pensar. Então, acho que a cabeça agora tá meio... Na verdade, não é que a gente entendeu tudo, é que a gente não entendeu nada. A gente sabe que a gente tem muita coisa para mexer, entendeu? Aí, talvez, acho que vem as perguntas depois. Pelo menos esse é o meu caso. Aí, principalmente nas perguntas do Ikigai, tá? Que é o propósito, o que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, o que eu poderia ser pago para fazer e o que o mundo precisa, eu vou pedir que vocês realmente se debrucem nisso. Tá? E os maus hábitos dentro da pirâmide de Maslow também. Muito importante se debruçar nisso. Isso vai fazer a diferença gigantesca no resultado de vocês. Mas gigantesca. E aí tem que ser os maus hábitos de cada uma da parte das pirâmides, da pirâmide, né? E aí você vai ver qual é o tamanho da verdade que você suporta a respeito de você e o quanto você está disposta a realmente fazer a mudança do hábito. E eu só quebro um hábito com outro hábito. Me dá um exemplo de um mau hábito do topo da pirâmide. Realização De pessoal. criatividade, por exemplo. Quem pode dar um exemplo? Vamos ver, alguém? Oi? A MFB pode dar? Pode. Pode, por favor. Aí sei o que eu faço. Isso, mas é A Paula para e fala assim, putz, para resolver. É um doce. Mas um mau hábito. Como que eu não entendi? Não entendi. O hábito. Parar, Vamos lá. Ansiedade, por exemplo. Esse topo da pirâmide, o que vocês estão entendendo como topo da pirâmide? O que é essa realização pessoal? Criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Então, às vezes, o que? A realização pessoal, às vezes, tem a falta de conhecimento, a falta de competência. Às vezes, o mau hábito é não desenvolver competências e capacidades para a realização daquilo que você deseja. Então, existe apenas um desejo, mas não existe o desenvolvimento, o aprendizado, a dedicação ao conhecimento. Às vezes, um mau hábito é a maneira como você crê a respeito da possibilidade da sua realização. Às vezes eu até estudo, eu até faço uma prática, mas eu não creio que aquilo vai acontecer. Às vezes está ligado à crença. Às vezes a crença, né, que a gente chama de crenças nocivas, crenças limitantes, às vezes são fruto de trauma. Experiências na minha vida que me traumatizaram, fraturaram a minha psique e não me permite, gerou um cânion entre onde eu estou e aquilo que eu desejo. Eu preciso construir uma ponte, eu preciso refazer a trajetória. Para isso, às vezes, para a realização pessoal, eu tenho que fazer uma terapia. Às vezes eu tenho que fazer um esporte. Não pelo fato da fisiologia, mas pelo fato da minha realização pessoal. Quando eu pergunto aí as coisas que eu amo fazer, às vezes o não cumprimento de coisas tão simples que eu amo fazer é um mau hábito para a minha grande realização pessoal. É algo que é muito importante. Show. Obrigada. Valeu. Quem mais? Eu vou fazer isso, viu, gente? Eu vou pressionar vocês a perguntarem ou falarem. Por quê? A partir do momento que eu me envolvo com isso, eu também me comprometo.
Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me comprometendo a exigir de mim o mesmo praticado. Então, às vezes, quando eu pergunto, por exemplo, qual é o seu nome que perguntou a respeito do mau hábito da realização? Valéria. Então, a Valéria, quando ela fez a pergunta, a responsabilidade dela agora aumentou com isso. Por quê? Ela tornou pública, né? Ela publicou aqui para nós que ela precisa melhorar, com certeza, algum hábito na realização pessoal. E o inconsciente dela vai virar uma pulga atrás da orelha que vai ficar cobrando ela para mudar algum hábito. Até anotei aqui já. Então, a minha estratégia é envolver vocês no comprometimento. Boa. Bom. Os P's podem perguntar também e se comprometerem. Eu concordo com a Bárbara, porque foi muita informação, até anotei algumas coisas aqui, e a gente, pelo menos eu ainda estou processando várias coisas, né, e refletindo até sobre pontos que eu nunca tinha parado para pensar sobre mim. A gente pensa muito sobre o próximo, então acho que vai ser aí um exercício durante essa semana para a gente desenvolver aí e talvez começar a colocar a lupa onde a gente nunca colocou, pelo menos no meu caso. Obrigada. Valeu. Uma coisa, Wagner, que eu queria falar, acho que são sempre nas pequenas coisas também que às vezes o grande faz sentido, né? Você falou, é no simples que tá as coisas mais complicadas, né? Eu estava passando por um momento de estiagem, aquilo que você falou, né? Estava no momento de baixo, e você falou uma palavra naquele dia que você teve o bate-papo com a gente, que fez todo sentido para mim, assim, parece que ativou um start na minha vida, diferente já. Você falou assim, o difícil da vida é tomar a decisão. Cara, depois que você tomou, não tem mais que você ficar olhando para trás, você tem que ir, né? E eu tava num caminho que eu tava assim, meu, caramba, o que que eu fiz, né? E aquilo lá, meu, meio que transformou. E aí eu falei, meu, saber, o negócio é pra frente mesmo, e vamos. E parece que ativou uma chave. E às vezes é uma palavra que fala que nem estava envolvida no treinamento, mas que às vezes mexe lá no seu âmago, lá no fundo, né? Uma coisa simples, uma coisa dita que você escutou e você prestou atenção e faz toda a diferença na sua vida. Pode fazer, né? Basta você querer aí levar isso em consideração. Então, não faz nem parte ainda desse processo, né? Mas foi lá no início e fez toda a diferença já, enfim, tem feito aí. Poxa, valeu, Andrezão. Esse poder da decisão. E aí, quando você ouve aí Platão falando dessa estrutura que compõe o corpo humano, esse cocheiro, quando ele toma a decisão, esse eu, quando ele impulsiona o pensamento, e com isso os cavalos que vão tracionar a carruagem, e ele tem coordenação e ele sabe para onde ele quer se dirigir, ele constrói uma trajetória. Não é essa força, né? Esse Fiat Lux, aí, esse start, né? que lidera essa combustão, ela, como diz o cara da NASA, o difícil foi decidir. Depois que eu decidi, o resto foi trabalho. Trabalho. Isso não é difícil, é trabalho. O algoritmo está aí. Tem um algoritmo. É só a gente... Pode falar, Bárbara. Então isso quer dizer que se a gente não fez ainda, é porque a gente não decidiu fazer. Não. É isso aí. É isso aí. Lembrando que se eu quero que a minha árvore tenha folhas bem no alto, eu tenho que estar disposto até as raízes tocando o inferno. Se eu quero resultados extraordinários, eu preciso de sacrifícios extraordinários. Eu preciso de um grande porquê para enfrentar qualquer coisa. Ô Wagner, uma dúvida assim, ó,
isso que a Bárbara falou, às vezes pode ser que a gente não faz, ou enfim, por não ter a clareza do que do que fazer, de onde chegar. Então, talvez aprender a chegar no caminho da clareza, assim. Não sei se faz sentido isso. Sim, faz. E é exatamente isso. Quando eu falo que não tomou uma decisão, não é porque não tomou de preguiça, é porque não sabe. Ô, Né? Eu Wagner, preciso de conhecimento para construir uma decisão. Isso, Então, às vezes, não chegou a essa clareza para poder ter o poder de tomada de decisão. Então, eu acho preciso que tomar a decisão de alcançar a clareza. Porque é uma sequência, né? É um processo cíclico de decisões. Tem um ditado samurai, escrevam isso, que essa é linda. O samurai toma decisões em, no máximo, 7 respirações. Eu acredito, E Wagner, até... desculpa. Wagner, Oi? até embasada na pergunta do Tebaldi, por muito Sim. tempo, e hoje, meio que seguindo meio que a questão da pirâmide neurológica, né? Lá, os níveis neurológicos do Sim. ser humano. Para poder ter mais clareza nesse caminho, né? A gente fala, pô, quando a gente quer pegar o fruto da árvore, a gente tem que saber que o esforço vai ser alto. Não começar do chão, de repente partir lá de cima. Pô, qual que é meu sonho? Partindo do meu sonho, eu consigo encontrar o meu objetivo. A partir do meu objetivo, eu fraciono isso em algumas estratégias, algumas ações que vão me dar mais força para chegar nisso, para depois eu criar as minhas tarefas. Eu não sei se isso pode ser um caminho, talvez com uma luz mais forte. Não sei se faz sentido isso com o que o Tebaldi está falando, mas é um meio que eu tento utilizar muito tempo para organizar as coisas na mente, né? Até para suprir um pouco da questão da ansiedade, do querer, né? Querer e atropelar o processo. Eu sempre tive muita dificuldade em não ter paciência nas etapas, então eu acabei fracionando isso dessa forma. Não sei se faz sentido, ou se de repente está faltando alguma peça no meio. Muito legal que foi dito, Cíntia, por quê? Então, essa é a primeira pergunta. Né? Quando eu vou tomando consciência, eu sei o que eu quero. Tanto que a primeira pergunta é: o que eu amo fazer? Então, tudo que eu amo fazer. Isso está ligado diretamente ao topo da pirâmide. Minha realização. Ou seja, Wagner, só a construção disso, só para entender como você está construindo isso, que é em cima da pergunta do Tebaldi. Ou seja, o Ikigai, a forma de você colocar o que você ama fazer, o que você faz bem feito, o que você poderia ser pago para fazer e o que o mundo precisa, é o início da construção de um propósito, basicamente. Ou eu tô... É isso aí. É exatamente isso. Estou construindo o porquê de vocês. Exato. Do que o Victor Frankl falou. Aí vem essa disposição do como. Então, quando eu penso no que eu quero, eu penso na minha estratégia. O como são táticas. Então, Danilão, é o seguinte: às vezes eu preciso tomar uma decisão de investigar de fato o que eu quero. E às vezes eu tenho receio de investigar o que eu quero, porque pode ser uma verdade que eu ainda não suporte. Porque eu não suporto ainda o que eu vou ter que renunciar para ter o que eu quero. Então eu crio um processo, eu vou eclipsar a minha mente para não enxergar o que eu quero que me realize. Porque eu sei que tem um custo, que é o como, e ele está ligado à renúncia. Então tem esse momento da decisão, não, eu estou disposto de fato a conhecer o que eu quero. Às vezes isso envolve separação de casamento. Às vezes envolve mudança de carreira.
às vezes envolve mudança de mercado, às vezes envolve mudança de hábitos e atitude, às vezes envolve rompimento da preguiça e da indolência, às vezes envolve humildade para combater a vaidade, entende? Ô, Então Wagner, eu tenho bloqueio, sim. também pode ter o contrário, né? Às vezes, assim, o que eu acho que aconteceu comigo, um pouco assim, eu abri mão de tudo sem nem saber o porquê, por conta de uma causa que eu achava que era certa. Só que às vezes você acaba, é o que você falou, né? Coloca lá no que é importante para você, né? Às vezes você acaba ferindo e tirando algo que realmente é essencial e que vai te dar força para um outro momento, né? Eu acho que pode ter esse inverso também, né? Pode ter, com certeza, com certeza. Essas várias dimensões das quais a nossa ótica encontra o caminho da verdade, né? São várias rotas. Eu preciso ter noção onde eu estou. Tomar cuidado, né? Aí eu acho que vai em busca dessa linha que o Tibalt falou, porque às vezes você tira o seu porquê da essência do negócio. Aí se você tirou o porquê da essência, como é que você vai atingir o resultado que você esperava? Então acho que isso está muito ligado ao que eu estava passando, eu acho. E é isso, né? Como eu falei, a gente aprende ou pela reflexão, ou pela modelagem, ou o amargor da experiência. Então, às vezes, eu vejo que a escolha não está coerente porque o resultado foi amargo. E aí eu retomo o estudo sobre decisões, atitudes, comportamentos. Meus queridos, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Mas vocês têm muita